Aleluia! Graças a Deus! Eu te saúdo com a paz do Senhor nesta hora. Esta paz que excede todo o entendimento. Que a paz do Senhor esteja contigo, esteja com a tua casa. Que a paz do Senhor Jesus esteja com a tua família. Que essa paz esteja contigo aonde quer que você vá. E que você venha impactar as pessoas com esta paz, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Graças a Deus. Deus tem uma palavra para você nesta hora. Abra a tua Bíblia no livro de Miqueias, no capítulo 5, versículo 4 e versículo 5. Na direção do Espírito Santo, com o seguinte tema: Jesus Cristo, a paz que liberta. Diz assim a palavra do Senhor. Livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 4 e versículo 5. E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Versículo 5. E este será a vossa paz. Somente a parte A, somente a parte A da tua Bíblia. Aleluia. Deus, Ele quer falar contigo nesta hora sobre um assunto interessante. Muitas das vezes passa despercebido diante de tantas coisas que ouvimos, vemos e falamos. Mas Deus, Ele quer abrir os teus olhos, que Jesus Cristo é a única coisa que pode ter solução para a tua vida. Jesus é a única pessoa. Jesus é o único nome. Jesus é o único que pode te dar a paz. É o único que pode te libertar daquilo que você não consegue. Jesus é a paz que liberta. Não adianta, tentamos ir por caminhos, seja ele qual for. Muitas das vezes diminuímos o fardo ou o peso da nossa cruz, porém o caminho é Jesus. Ele é quem vai te dar esse livramento, essa diminuição do teu fardo. Ele fala no livro de Mateus, no capítulo 19, para lançar sobre ele, porque o fardo dele é leve. Entendeu? Jesus, ele fala algo interessante. E se você não lançar sobre Jesus o teu fardo, se você não lançar sobre ele a tua iniquidade, se você não lançar sobre ele tudo aquilo que você não consegue resolver, então verdadeiramente você não vai conseguir prosseguir. Você vai parar no meio do caminho. Então vamos entender o que o Senhor da Glória quer para nós com essa palavra. Diz assim no versículo 4: E ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até aos fins da terra. Miqueias, ele foi levantado por Deus num período de muita tribulação, de uma escassez de fome. O profeta Miqueias, ele foi levantado para poder falar ao povo, dar ao povo a revelação do fim dos tempos. Miqueias, ele falou algo a respeito do porvir, daquilo que ainda iria acontecer,
Quando ele fala que Jesus ele vai apacentar o povo na força do Senhor, ele já está falando depois que a igreja for arrebatada. Ele já está dizendo após o milênio no céu. Jesus ele vai voltar para arrebatar a igreja. E a igreja, a Bíblia relata que vai passar 1000 anos com Cristo no céu, nas bodas do Cordeiro. Mas Miqueias está falando com o povo a respeito de algo mais avançado. Ele fala que eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Acontecerá muitas coisas, irmão. A Bíblia, no livro do Apocalipse, ela fala a respeito dos selos, que são 7 selos, que só o Cordeiro de Deus ele podia desatar, abrir, porque ninguém era digno de nem sequer olhar para o livro. Não havia um justo sequer, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Nenhum ser, seja ele espiritual ou carnal, podia nem sequer ver o livro. Mas João, ele chorava muito. A Bíblia relata que o ancião de dias dizia para ele não chorar, porque o Cordeiro, ele foi morto e ressuscitou. E ele era o único digno de abrir o livro e desatar os selos. Então, depois que o Cordeiro de Deus desata os selos, e Deus fala do passado, do presente e do futuro em alegações ou figuras de linguagens que deve ser entendida, ainda havia as taças com a ira de Deus para o povo que não foi arrebatado na primeira vinda e também do povo que permaneceu, do povo que foi condenado após Jesus voltar pela segunda vez. Então ele está falando a respeito do milênio com a qual Cristo ele vai ficar na terra, um tempo que todos os reinos da terra terão que entender que só o reino de Cristo era perfeito. Ainda vai acontecer isso, porque a Bíblia diz que a Nova Jerusalém ela descia do céu. João viu a Nova Jerusalém descer do céu ataviada como uma noiva. Então a Bíblia relata que os santos que foram arrebatados, que estarão com Cristo, permanecerão, estarão dentro da Nova Jerusalém. E os povos que estarão em guerra diante da perseguição de Satanás, depois que ele for solto, a Bíblia diz que Satanás ele vai ser preso por 1000 anos, que vai ser um tempo com a qual o anticristo vai reinar, aonde haverá paz na terra por um pouco de tempo, uma falsa paz. Então, irmãos, Miqueias ele está relatando isso, aquilo que ainda ia vir. Você entende que Deus ele dá revelação ao homem, e Miqueias estava contando para o povo o que iria acontecer. Miqueias estava tentando convencer o povo diante das revelações de Deus que não há reino que se segure, que se firme sem que Jesus Cristo esteja no controle e no comando. Não perca o foco, não perca o teu pensamento diante do novo céu e uma nova terra que o Senhor preparou para a tua vida. Diante de tudo que tem acontecido, fique firme, porque muitas coisas ainda estão para acontecer, mas você precisa entender que o bom de Deus, tudo aquilo que Deus preparou, está guardado para você.
Então persevere até o final. Vou te dar 3 tópicos para você entender que Jesus Cristo é a paz que liberta. Número 1, ele é a revelação do amor de Deus para nós. No livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, o apóstolo Paulo ele fala isso aqui, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lembra do que aconteceu com Adão? Depois da desobediência, ainda que Eva que tivesse comido o fruto primeiro e depois ter dado a Adão, eu até entendo que pelo teu entendimento a culpa não foi de Adão, foi de Eva, mas Deus ele colocou Adão como cabeça. Você é o cabeça da tua casa, você é o cabeça. Então a cobrança ela virá sobre você. Ainda que você não tenha se convertido a Jesus, então Deus colocou a tua mulher como cabeça. Mas Deus tem um plano para a tua vida. Então quando Deus concretizar esse plano na tua vida de conversão, você passará a ser o cabeça da tua casa. Então por causa dessa desobediência, Adão ele acabou deixando que o pecado o dominasse e tenha proporcionado essa vitória para o adversário. Então por causa disso, todos se afastaram da glória. Mas Deus tinha um plano. E o plano de Deus, como diz lá no Apocalipse, que o Cordeiro ele tinha sido morto antes da fundação do mundo. Então já havia um plano de Deus para que o ser humano se religasse ao Senhor da glória. Então, mesmo que por causa de um homem o pecado tenha entrado no mundo, por causa de um homem a salvação abraçou e entrou no mundo para todos aqueles que creem em Jesus. É o que diz o livro de Romanos também. Então, você entende que não há meio termo, não há outro intercessor, não há outro nome acima do nome do Senhor Jesus. Não há quem você rogue a Deus. Porque se não fosse por Cristo, não poderíamos falar com o Senhor da glória. Então, somente por Jesus você consegue falar com o teu Criador. A Bíblia também diz, no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, uma palavra muito conhecida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você entende que Deus ele amou muito o ser humano. O ser humano é criação de Deus. Você foi criado das mãos do Todo-Poderoso, do Onipotente, Onipresente e Onisciente. Você foi criado nas mãos dele. Não fomos gerados por mulher. Você não nasceu por mero acaso de uma relação entre o seu pai e a sua mãe. Deus ele criou o homem do barro. Deus criou o homem da terra. Só que a Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, se não me falha a memória, que Deus criou o homem e a mulher dentro de si. Primeiro Deus criou os dois dentro de si mesmo. E no capítulo 2 de Gênesis, Deus ele faz o boneco de barro e sopra o fôlego de vida nas narinas. Então Deus já tinha um plano correto, Deus já tinha tudo arquitetado. Deus sabia que o homem não podia viver sozinho, que o homem precisava de uma disjuntora, de uma mulher. Então, irmãos, Jesus ele é o ponto principal da tua vida. Se ele não estiver como ponto principal da tua vida, então verdadeiramente tem alguma coisa errada. O tópico 1 está falando isso, que ele é a revelação do amor de Deus para nós. Deus te amou tanto que deu Jesus pela tua vida. Se não fosse Jesus, não estaríamos aqui. Número 2. Ele é a manifestação da glória de Deus para nós. Jesus é essa manifestação.
ele é a manifestação do amor e agora da glória de Deus. Vamos ver o que diz aqui, ó. Primeiro, João, livro de João Batista, capítulo 1, versículo 14, diz assim, ó: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de sabedoria. João, ele relata a respeito da vinda de Jesus, do nascimento dele, do Verbo ter se tornado carne. Por que ele diz isso? Porque lá no livro de Gênesis está falando a respeito do Verbo. O Verbo era Deus e estava com Deus. E tudo que se fez foi por ele e para ele. Então entenda que Jesus, ele era o Verbo, era a palavra que saía da boca do Senhor da glória, de Deus. Mas Deus, ele entendeu e arquitetou um plano de que um sacrifício maior tinha que ser proporcionado para que o homem pudesse herdar aquilo que ele tinha preparado. Como assim? Antigamente, o Antigo Testamento, ele relatava que o sacerdote, ele tinha que fazer sacrifícios de animais para que o pecado do ser humano, da nação de Israel, fosse perdoada por Deus. E o sacerdote, ele tinha que fazer anualmente esse sacrifício no templo. Ele tinha que passar do átrio, ele tinha que entrar no lugar santo e depois ir para o lugar santo dos santos. Você está entendendo? Ele imolava o animal no lugar santo e entrava no santo dos santos com as mãos sujas de sangue, para representar que ele imolou o cordeiro para a salvação, para que o povo viesse a ser perdoado pelos pecados. E Deus perdoava. E quando Deus aparecia para o sacerdote, ou o sumo sacerdote, dentro do Santo dos Santos, ele tinha que ser puxado por uma corda amarrada pela sua cintura por causa da glória de Deus. Deus não o matava, a não ser que o sacerdote ou o sumo sacerdote estivesse em pecado. Caso contrário, aquela corda servia para puxá-lo, porque ele estava tão possuído pela glória de Deus que quando ele saía do templo, ele estendia a mão sobre todo Israel e abençoava-os, dizendo que Deus apareceu, Deus perdoou o pecado e tinha bonância por mais um ano. E todos aqueles que estavam à redondeza eram curados por causa da glória de Deus. Então, irmãos, entenda que Jesus é a manifestação dessa glória. Não precisamos imolar um cordeiro todo ano para remissão de pecados. Jesus, ele fez esse papel. Ele se tornou o cordeiro e ele foi morto, tendo morte de cruz, para que o teu pecado fosse perdoado. Então, entenda que Jesus Cristo, ele é a manifestação da glória de Deus. Você pode tudo por causa de Cristo. Número 3. Ele é a mensagem de Deus para nós. Mas eu quero dizer algo para você que está escrito em Isaías capítulo 11, versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Sobre Jesus estava tudo aquilo com a qual Deus depositara na vida de um ser para auxílio do ser humano. Mas a Bíblia relata que ele só começou a fazer a obra após ter se batizado. Está escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 3. Está escrito a respeito dele se batizando nas águas por João Batista no Rio Jordão. Então, só depois que ele desceu as águas que ele começou a fazer
a obra do Senhor da glória. Só depois daí que desceu sobre ele o Espírito Santo como imagem de pomba e repousou sobre o Senhor Jesus. Há uma importância naquilo com a qual a Bíblia determina. Então, segue os parâmetros para que você também tenha essa paz que te liberta. Agora, número 3, vamos lá. Ele é a mensagem de Deus para nós. No tópico 1, vou te lembrar, ele é a revelação do amor de Deus. No 2, ele é a manifestação da glória. E no 3, ele é a mensagem. Isaías, capítulo 53, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim, ó: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Você está sarado. Você entenda que Jesus, ele levou sobre si todas as coisas. A Bíblia diz que ele teve que padecer. Jesus Cristo, ele precisa habitar na tua vida. Se você não entender que precisa dele para tudo, então você ainda não o conhece. A Bíblia diz que no Getsemane, quando ele faz a sua última oração, ele ora ao Senhor da glória. A Bíblia diz que ele estava em uma agonia muito grande. Os discípulos estavam dormindo porque não aguentaram, já era madrugada. Eu imagino que aquele ser, o nosso Jesus da glória, enxergou tudo aquilo que ele iria passar, tomando 2 quarentenas de chibatada, tomando ele, apanhando com cana, com socos e pontapés, sendo cuspido, sendo oprimido, sendo colocado sobre sua cabeça uma coroa de espinhos que perfurou o cérebro de tão grande que eram os espinhos, a ponto dele caminhar por Jerusalém toda com uma cruz pesada, com a qual a Bíblia diz que ele caiu e teve que ser ajudado por Simão Cirineu. Cirene era a cidade com a qual aquele homem ele morava. Provavelmente aquele homem era um negro, aonde foi mais escândalo ainda. Mas Jesus, ele continuou perseguindo até o Gólgota para ser crucificado por causa do teu pecado, por causa do meu pecado, por causa do pecado da humanidade passada, presente e futura. A Bíblia relata que suas mãos e seus pés foram perfurados por cravos. Só que a cruz não era dele, a cruz era nossa. A cruz estava preparada 5 dias atrás. Ela era preparada, só que aquela cruz era para Barrabás, um homenzarrão que morava na mesma cidade do que Judas, a cidade de Cariotes, das cabeças pensantes de Israel. Então, por causa daquela cruz ser maior, tiveram que puxar com uma corda
o seu braço para que ele fosse preso na cruz, deslocando o seu ombro, a sua clavícula. Depois de ter apanhado em jejum, porque ele estava desde a madrugada, então ele estava com fome, para subir num madeiro sem dever nada, sem ter culpa. Mas ele aguentou firme por tua causa. Ele aguentou por minha causa. Então, nós temos que entender que ele quer que façamos a obra de Deus. Não desista, porque Jesus, se ele desistisse, você não estava vivo, não haveria amanhã. Mas por causa disso, ele venceu a morte. E não acabou por aí, porque Deus não aceitava um sacrifício sem estar perfeito. O cordeiro não podia ter defeito, tinha que ser um cordeiro separado, um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem defeito. Só Jesus poderia estar naquela cruz. E não para por aí. Jesus Cristo teve que perder o seu sangue todo. Deus não aceitava sacrifício preso, forçado. Então, por causa da sua clavícula ter se deslocado, seus ossos comprimiam seu pulmão e ele não estava respirando. Ele teve que fazer uma força sobre-humana para respirar, para que Deus pudesse aceitar aquele sacrifício até o final. O corpo humano, ele tem aproximadamente 6 litros de sangue. O sangue tinha que sair todo para que Deus pudesse aceitar o sacrifício. Irmãos, será que Jesus é merecedor do teu glória, do teu aleluia? Será que Jesus é merecedor da tua vida? Faça essa pergunta. Será que verdadeiramente Deus te quer afastado dos caminhos do Senhor, parado na caminhada? Não é isso não, Deus te quer trazendo almas, sendo exemplo. Isaías ele pergunta quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor. Ninguém fez caso por Jesus, ninguém o adorou, ninguém creu nele, as pessoas estavam indo atrás dele por causa da multiplicação, porque aonde ele estava não havia enfermos, não havia mortos de fome, ele dava de comer, ele dava de beber, ele curava enfermidades que pessoas estavam desde quando nasceu. Você tem seguido a Jesus por qual motivo? Pelo que ele pode te dar ou pelo que ele é? O tempo está próximo. Quer ser liberto? Quer ser transformado? Então se firme com Jesus. Leia a palavra. Não perca a fé. Ore ao Pai. Jejue em prol da tua vida espiritual para que você não enfraqueça, não esmoreça, não desfaleça. Ore pelos teus parentes, ore pelo povo. Meu irmão, leia a palavra de Deus para você ter conhecimento. Ninguém fez caso do Senhor Jesus, mas você pode mudar essa história. Seja um exemplo, seja um discípulo. Não importa os escândalos, o que importa é o que você faz em prol da palavra de Deus. Ninguém é santo, porque Deus olhou para a terra e não viu um sequer justo. Então não somos justos, não somos dignos, mas Jesus ele diz para você que o dia é hoje. Ele te aceita mesmo que você não queira. Porque havia um salteador do lado de Jesus. Ele não merecia. Ele também era talvez um estuprador, uma pessoa que matou, uma pessoa que blasfemou, mas ele pediu para o Senhor lembrar dele quando ele entrasse no paraíso, no reino. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
Ele vai transformar a tua vida. Ele é a única paz que liberta, ainda que o mundo esteja revolto. Creia no Senhor Jesus. Ele é o único que pode transformar a tua vida e a tua história. Amém? Essa foi a palavra que Deus preparou para a minha vida e para a tua vida. Se você crê, se Deus falou contigo, passe adiante essa mensagem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe.